pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com você aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre comportamento, como você faz para mudar o seu comportamento, mudar aqueles hábitos que estão aí presos, né, a uma forma que você não quer que seja, fazer realmente você ir além e chegar onde você deseja. Então, hábitos, né, gente? Hábitos, comportamentos. Olha, eu quero contar uma coisa para vocês entenderem como funciona, né? Como funciona esse estado emocional errado que lidera você para um comportamento errado. Esse é o X da questão. Então, quando a pessoa ela está identificada com uma ideia de que ela consegue ou não consegue algo, aquela identificação é uma consciência que ela tem a respeito do que ela acredita que ela é. Mas não necessariamente uma pessoa é aquilo. Mas quando ela está identificada com aquilo, ela vai ter a ação correspondente àquela identificação. Então, por exemplo, para mudar um hábito, nós precisamos tirar uma nova identidade daquilo que você quer ser. Isso significa que para que você mude um hábito, mude o seu comportamento, nós precisamos te colocar, eu vou fazer isso com você, eu vou colocar você na direção daquilo que você deseja, partindo da força que precisa vir de dentro. A partir do momento que você toma consciência de que, e sente totalmente diferente, de que você pode conquistar e conseguir o que você deseja, e aí que tá o X da questão, você vai para a sua vida e você vai fazer um grande progresso, em termos, inclusive, de mudar hábitos e mudar comportamento. Então, um ponto que é o X da questão é o seguinte: por que a pessoa não faz o que ela tem que fazer? Por que ela se pega voltando para o hábito anterior, ou melhor, deixando de fazer o que ela deseja, procrastinando, deixando para um dia, ou perdendo às vezes muito tempo em começar várias vezes novamente e nunca conseguindo passar de um determinado ponto. O que acontece? Acontece o seguinte, gente, a pessoa, como eu disse, ela está identificada com uma ideia que tem relação emocional com o que ela acha a respeito dela mesma, com o que ela acredita que ela pode ser ou não pode ser, com quem ela acredita que ela pode se tornar. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tá gorda e ela precisa emagrecer, isso é um excelente exemplo, a pessoa precisa mudar os hábitos alimentares, precisa mudar os hábitos em termos de rotina mesmo, para que ela coloque ali na vida dela diária a academia, né, o exercício físico. Aquela pessoa, como eu disse, ela está identificada com uma ideia que tem a ver com uma frustração a respeito de algo na vida dela. Então, enquanto ela está identificada com aquilo, ela acredita que ela não merece, ela acredita que não vai funcionar, ela acredita que não é para ela aquilo, apesar que racionalmente ela quer tudo isso, ela fala diferente, a fala dela é diferente. Agora, o que eu faço com uma pessoa assim? Eu identifico ela com o que ela realmente quer. Nesse processo de fazer uma nova identificação de personalidade, né, com a personalidade que você deseja, a gente tem que, antes disso, limpar o histórico emocional, todas as memórias emocionais que a pessoa tem na vida, teve, né, em relação a quem ela pode ou não ser, a quem ela pode ou não se tornar. Então, uma pessoa que geralmente tá obesa, ela tá extremamente frustrada, ela não conseguiu, ela está muitas vezes se protegendo das coisas que foram muito pesadas para ela. É uma pessoa que guarda tudo emocionalmente. Por quê? Porque foi a única forma que ela entendeu que dava para ser. Foi a forma com que ela conseguiu ser. Foi aquilo que ela acabou trazendo para a vida dela. Então, não adianta a gente falar para a pessoa, faça tal coisa, se aquilo não vai ter uma motivação diferente, não vai ter um propósito diferente, uma consciência nova. E essa consciência nova, que é uma identificação que a pessoa tem que fazer com a novidade na vida dela, com aquilo que ela deseja, precisa acontecer através desse processo de consciência emocional,
onde a pessoa, através dessa nova consciência, ela vai realmente identificar o porquê que ela não consegue e o que vai fazer ela conseguir. Então, a pessoa se solta dos valores emocionais que foram colocados nela através de outras pessoas e situações que ela passou na vida. Então, eu desprendo essas memórias emocionais e a pessoa finalmente vai fazer o que com as frustrações dela e com as situações da vida dela? Ela vai olhar para aquilo diferente, sentir diferente, dar um novo significado para aquilo, mas isso eu faço através do meu processo, tá, gente? Processo longo que trabalha lá com o inconsciente, onde eu tiro essas memórias emocionais. Eu tô explicando aqui de forma técnica, né, digamos assim, para que vocês entendam. E aí a pessoa passa a se sentir diferente. Só a partir do momento que a pessoa se sente diferente, ela se torna capaz de fazer diferente. Então, vamos dar um exemplo. Quando uma pessoa está furiosa, ela fica frustrada, né? A pessoa, através da frustração, ela vai sentir, por exemplo, ódio ou raiva, né? Então, quando ela odeia, ela vai criticar, né? Quando ela critica, ela vai sentir inveja. Quando ela tem inveja, ela está insegura, né? Quando ela está insegura, ela torna-se competitiva. Então, ela fica egoísta, tá? E nesse processo todo, substâncias químicas, né, de sobrevivência, são ativadas no corpo, onde a pessoa, ela vai estar sempre ali se defendendo emocionalmente. E essas sensações de defesa vão criar barreiras na vida para que ela realmente vá e faça o que tem que fazer. Então, ao contrário disso, quando a pessoa está alegre, ela sente amor. Quando ela se sente, quando ela ama, ela se sente livre. Quando ela se sente livre, ela fica inspirada. E quando ela está inspirada, ela fica criativa e por aí vai. Então, são as sensações, as identificações que a pessoa faz a respeito das interpretações que ela faz a respeito da própria vida, a respeito de algo que ela está sentindo, a respeito de algo que aconteceu. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso libertar a emoção negativa que definiu a pessoa naqueles momentos que ela passou por certas situações, certas circunstâncias. Eu faço isso tirando essa identificação com esse passado, e a pessoa vai ver o passado de uma outra forma, vai sentir diferente, ela vai ganhar autoconsciência, observação, porque a partir do momento que a gente começa a observar algo, a física quântica já mostra bastante isso, a gente consegue mudar, porque a gente já tá, mudar a situação, porque a gente já tá observando diferente. Quando a gente tá no automatismo, pode reparar que a gente não observa, a gente simplesmente faz de forma automática. Então, a pessoa cria uma nova identificação com algo novo que eu gero na cabeça da pessoa, né, dentro dela, que tem a ver com a nova personalidade, que vai gerar uma nova ação. Essa nova personalidade, esse novo você, vai se tornar a pessoa dos seus sonhos, aquela pessoa que você sempre quis se tornar. Então, vai se tornar aquela pessoa que vai ter coisas diferentes na vida. E a pessoa que tem coisas diferentes na vida, que é diferente de você, ela vai agir diferente, tem comportamento diferente com as pessoas, vai em lugares diferentes. Então, essa personalidade muda. Não dá para fazer nenhuma mudança sem mudar. Mas é um processo rápido, a gente faz isso entre 2 e 10 sessões, dá para fazer também aos pouquinhos nos grupos, né, lá de mudança de paradigmas, que eu tenho às quartas e aos sábados. Para quem não pode pagar, né, integralmente a terapia, tem a possibilidade de fazer no grupo. Então, gente, é possível sim fazer uma grande mudança acontecer quando a gente parte, né, dessa nova identificação, desse novo processo de observar a vida, de olhar, de criar, né, novas sensações. Então, gente, eu sou Cristina Long, estou aqui na Rádio Mundial. Mais uma vez, eu tenho programa todos os dias, com exceção de terças-feiras, por enquanto. Eu vou deixar o meu WhatsApp, fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona esse processo para que você mude. É possível mudar praticamente qualquer coisa, situações, sensações. Eu sou especialista em inteligência emocional também, onde eu levo para as pessoas bastante ideias de como fazer, olhar as coisas, pessoas que têm problemas com os outros, problemas de relacionamentos, tudo isso é possível mudar. Então, olhem aí. Anotem aí, olhem não, né? Anotem 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10.
E lá no meu site cristinalong.com.br é possível você descobrir as oficinas lá do Espaço Jornadas. Estamos aqui em Moema, lá em Moema, no metrô Eucaliptus, 200 metros do metrô, super fácil acesso. Tem também as informações sobre os workshops futuros, tem bastante coisa lá no site para você. Tem os livros que eu escrevi, tem bastante coisa lá, gente. Então, o site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Inclusive, eu tenho ensinado a minha técnica, o meu método, que chama-se método Long, para terapeutas, pessoas que trabalham com outras pessoas, né? Pessoas que influenciam outras pessoas, pessoas que trabalham nessa ajuda com o outro. É muito importante entender o que fazer, não importa a técnica que você use. Então, eu tenho ensinado isso nas lives no YouTube, todas as terças-feiras, às 20 horas. Então, vai lá, se inscreve, inclusive no meu Facebook, não, desculpa, no meu site, que é cristinalong.com.br, tem um link lá para você participar do meu grupo de WhatsApp de terapeutas, onde você pode receber ali as informações de como funciona todo esse processo. Eu vou dando informações, dicas, vou colocando ali aprendizados sempre que eu posso, para que você aí tenha chaves, né? Tenha cartas nas mangas para poder ajudar o seu cliente a melhorar e muito mais além. Então, gente, terças-feiras às 20 horas tem a live no YouTube sobre o método Long, sobre como você tem que tratar os seus clientes. E lá no meu espaço, que é o Espaço Jornadas, tem as oficinas, tem do Jorge Vá Ribeiro e a Eva, que são as oficinas de constelação, todas as quartas de noite. E aí tem as constelações também, que podem ser feitas, inclusive, com bonecos, que é fantástico, assim, super recomendo. Então, gente, olha só, né? Quando a gente ganha mais consciência, a gente constata muito mais coisas. Então, olha só, a gente precisa entender que para se familiarizar com um novo estado emocional, para chegar, né, numa conquista diferente, a gente precisa querer, a gente precisa ter esta intenção, a gente precisa ter consciência. O processo funciona dessa forma. Mas a consciência vai criar essa percepção, e para ficar mais perceptivo, mais atento, você precisa olhar para aquilo que você precisa olhar, né? Entender que você não conseguiu ainda, entender que não deu dessa forma. Então, quando você ganha mais consciência, você vai ganhar o poder de constatar mais coisas. Você ganha conhecimento sobre você mesmo, sobre as coisas, sobre como as coisas funcionam, né? E se você constatar mais coisas, você vai ter mais capacidade para observar você próprio, os outros, né? E também no nível dos elementos interiores, como aquelas sensações que você sente, a sensação que o outro sente, também nos níveis exteriores, que são as coisas que acontecem por um determinado motivo, você vai ganhar muito essa consciência, né? E por fim, quando você observa mais, você dispara um estado mental totalmente diferente, que cria um novo jeito de agir. Então, o propósito é ter consciência, né? A gente não pode achar que vai acontecer automático. Não, a gente tem que ter consciência. Então, eu te pergunto, o que você percebe hoje na sua vida que está travado, né? Tenta olhar, gente, para a sua vida deste ponto de vista. O que eu percebo que é o ponto principal que me trava? Você vai perceber, provavelmente, no primeiro momento, que isso é uma situação. Da situação que te trava, né? É a minha vida financeira, é o meu relacionamento, é a minha questão comigo mesmo, onde eu não me sinto bem, enfim. Existe ali uma situação. Essa situação, ela tem para você uma identificação. Então, você se identifica com ela e você acredita que é aquilo. Então, esse é o primeiro passo. A outra coisa que você tem que fazer é começar a entender assim, olha, essa situação, como eu acredito, você aí, acredita que você vai resolver. Esse vai ser o seu estado de conhecimento e consciência. Quando você começa a ganhar mais consciência diária a respeito do porquê que as coisas funcionam para você de uma determinada forma, sabe o que começa a acontecer? Você começa a peneirar essas informações. Você começa a separar o joio do trigo. Você começa
a compreender que você pensa de uma determinada forma, porque você aprendeu com determinada pessoa que pensava daquela forma. Ou que você faz certas atitudes acontecerem ali no automático na sua vida, porque automaticamente você enxergou isso nas outras pessoas que estavam à sua volta quando você era criança, e você faz ali no automático, e nesse automatismo, o que acontece? Você não percebe. Agora, quando você sai do automático e ganha essa consciência, começa a ligar uma coisa com a outra. Quando você chega nesse ponto, é tão interessante porque você começa a ter poder. Você começa a distinguir o que faz sentido e o que não faz. É nesse ponto que se quebra os paradigmas. E é isso que eu faço com as pessoas lá na terapia de grupo, onde a gente olha para estes paradigmas e a gente muda essas percepções. Mudando essas percepções, você começa a ficar apto por você mesmo a fazer isso sozinho depois, né? Então, é muito interessante, gente, é muito legal. E aí, no final das sessões, sempre duram 2 horas, essa terapia em grupo, que acontece todas as quartas, todos os sábados. No final, eu sempre faço um exercício para tirar a memória que tem ligação coletiva ali, ou seja, eu escolho uma memória que todo mundo tem comum, né? Por exemplo, uma ansiedade, um medo, depende muito da turma ali, e eu tiro essa memória, né? E aí a pessoa volta e muda totalmente. Então, essa terapia em grupo é fantástica, as pessoas acabam se ajudando muito, porque elas percebem que não é só elas que se sentem daquela forma, e elas entendem coisas que elas não tinham entendido, e o processo acontece de uma forma muito, muito, muito interessante, gente. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Eu tenho vagas limitadas para essa terapia, até porque eu preciso, né, coordenar aí todos vocês. Ao mesmo tempo, gente, que nós temos um espaço ali que não é tão grande, né? É super fofinho, parece uma casinha de bonecas, estou super feliz com essa conquista, mas nós temos uma limitação. Então, você precisa escrever lá para o Michel, já fazer a sua inscrição antecipada. Você pode participar de uma vez ou várias vezes, você que escolhe. Quanto mais você participa, mais você se abre, mais você cria novas consciências, mais você vai além na sua vida, né? Agora, eu tenho relatos de muitas pessoas que só de uma vez participando já mudaram completamente outras coisas na vida, né? Certas coisas na vida. Então, é possível sim, né? A gente fazer essa mudança. Então, entender suas referências, entender quem você é, entender por que você não conseguiu e tirar aquela pedra finalmente que nós vamos descobrir que está no seu caminho. Então, anotem aí novamente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Fala lá com o Michel, ele vai te explicar como que funciona. Na terapia individual, a gente faz isso entre 2 e 10 sessões, podem ser feitas inclusive via chamada de vídeo. Eu só não atendo via chamada de vídeo criança, porque criança o processo é diferente, e aí eu preciso estar ali bem atenta à criança ali na minha frente. E as crianças vêm trazidas pelos pais por causa que elas têm medo, porque elas se sentem inseguras, porque elas não conseguem certas coisas, porque elas acreditam que não podem, enfim, por diversos motivos, medos, traumas. E é tão interessante que com a criança, gente, o processo é super rápido. Super, super rápido. Às vezes eu tomo mais tempo ali com o pai, com a mãe, para explicar como eles têm que lidar com a criança do que o X da questão em si ali com a criança, né? Que é o sentimento ali que tem que ser mudado. Então, essa técnica que eu criei, que chama-se método Long, eu estou inclusive ensinando lá no YouTube. Estou dando aulas todas as terças-feiras, às 20 horas. Então, você pode participar, não paga nada. Inclusive, os links não, os vídeos das aulas anteriores, tá lá na ordem. Procura lá que é bem bacana. Você que trabalha com pessoas, outras pessoas, você que é terapeuta aí de qualquer técnica, você vai ter chaves ali muito interessantes para fazer aquela mudança realmente interior acontecer dentro do seu cliente. E aí, ele mudando todas essas referências emocionais que ele tinha a respeito dele, ele vai chegar numa referência nova, essa nova personalidade que vai fazer a mudança acontecer. Então, gente, tá lá toda terça-feira, às 20 horas no YouTube. E tem também o meu site, que é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br.
Então, falando-se em referências, né? Que referências você tem na vida? Você já parou para perguntar? Para pensar aí, gente, que referência, né? As referências que nós temos na vida nos trazem a ideia de certo e errado. E o certo e o errado, ele não existe. Eles são pontos de vista, são ângulos. Então, se você acredita que tem que ser de uma determinada forma, se você parar para pensar, você vai ver que a referência que você teve a respeito disso aí, que você acredita que tem que ser de um jeito ou do outro, vem de alguém que acreditava dessa forma. Vem de alguém que te ensinou dessa forma, porque entendeu dessa forma, porque também foi mostrado para essa pessoa dessa forma. Vem de uma referência. Quando você acredita muito numa coisa e você segue, você se torna ligado naquilo muito, né? Muito, de forma muito forte, até às vezes radical, você pode ver que por trás disso tem uma referência que para você foi uma referência importante, que você deu muito valor, mas que não necessariamente precisa estar certa. Então, essas referências são crenças, né? Que a gente acaba acreditando, crença é tudo aquilo que a gente acredita como real. Então, a pessoa criou aquela referência e é como se fosse aquilo, a fonte que ela bebeu, e ela tem aquilo dentro dela, constituído dentro dela como um valor. E quando a pessoa, ela bebeu de uma fonte fraca, e uma fonte fraca era uma fonte onde o conhecimento não estava respaldado pelo conhecimento verdadeiro, e sim um conhecimento falso, onde a pessoa acha que é. Isso é o mais comum, né? Nós vemos aí o tempo todo pessoas que acham que certas coisas são e não são, elas não pesquisam, elas não vão além, elas não buscam realmente entender as fontes de onde as coisas foram criadas. Então, quando a gente é criança, a gente aprende as nossas referências, as nossas ideias sobre certo e errado, aquilo que a gente vê que é ideal ou não, aquilo que é bonito ou que é feio, através do olhar dos adultos que nos criam. Então, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquela professora da escola, aquele vizinho que nos influenciaram, tinham uma ideia já formatada a respeito de algo. E você, como criança, até os 9 anos a gente recebe tudo sem filtro, o que acontece? A criança adquire aquilo. Ela simplesmente ela não processa aquilo de forma consciente, ela aceita aquilo de forma inconsciente. E muitas vezes aquilo fica tão enraizado que a pessoa nunca parou para se questionar se aquilo faz sentido ou não, se é assim mesmo ou não. E se eu acho que faz sentido, por que eu acho que faz sentido, né? A pessoa que me ensinou isso sabia de verdade ou também aprendeu de uma outra pessoa sem questionar? Então a gente começa a ganhar essa consciência. Quando a gente começa a ganhar essa consciência, todas as nossas referências mudam. E quando as nossas referências mudam, a gente consegue se tornar, né? Ter a possibilidade de se tornar uma outra pessoa, que é a pessoa que você quer ser, é a pessoa que você deseja, é a pessoa que você vai chegar lá, né? Onde você deseja. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 10 10. Esse é o nosso WhatsApp. Fala lá com o Michel, ele vai te mostrar como que funciona todo esse processo. Você escolhe fazer isso individualmente ou em grupo, na terapia de grupo. A diferença é a exposição, né, gente? E também na terapia em grupo, eu sempre escolho ali um tema comum, ou até mais de um, mas tem a ver com o grupo ali no dia. Você pode participar de uma vez ou várias, você escolhe. Então, desbloqueia tudo, faz toda a mudança acontecer. Ou você pode fazer individualmente, que aí especificamente para aquilo que você precisa resolver, e aí vai mais rápido o processo. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Tem lá o meu site também, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. E lembrando, gente, que estarei estou todas as terças-feiras na live do YouTube às 20 horas, né? Ensinando você aí, terapeuta, ensinando você a lidar com o seu cliente, fazendo ele conseguir resultados muito mais duradouros, muito mais eficazes, muito mais rápidos. Então, 9 44 13 10 10 e o meu site cristinalong.com.br. E é isso, pessoal, um excelente dia, até amanhã.